Boa noite a todos, meu nome é Davi. Hoje eu vou fazer o estudo de jovens para vocês. Quero cumprimentar a todos, sejam muito bem-vindos. Vou começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo estudo que a gente pode estar escutando hoje. Abra os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, quero começar o estudo falando um pouco da minha vida. Eu comecei o ano de 2021 já com um probleminha já que vem desde o ano passado, de 2020. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer da minha vida. É um problema muito recorrente nos jovens, né? Eu estudo publicidade e propaganda na UFMT e eu não sei ainda exatamente em qual área eu me especializo. Se eu vou para a área da fotografia, uma área que eu já atuo um pouco, ou para a videografia, filmmaking, né? E eu fiquei muito ansioso no ano de 2020 e também no começo desse ano eu estava ansioso, não sabendo bem o que fazer, né? Mas Deus falou comigo, especialmente nessa área de ansiedade, né? E eu quero tratar um pouco disso nesse estudo. Toda essa ansiedade que eu senti no ano de 2020 me levou a fugir um pouco dessa parte profissional e eu acabei criando o meu Instagram profissional apenas em 2021. Demorei quase um ano para criar e ter forças para criar meu Instagram profissional. E agora eu quero contar uma história de um profeta que infelizmente também acabou fugindo dos seus problemas. É um profeta incrível, o profeta Elias. Para vocês saberem um pouquinho do contexto do profeta Elias, Israel estava sob domínio de um rei chamado Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel. Essa rainha era muito cruel e ela também servia a deuses falsos. E antes da referência que a gente vai ver, Elias tinha acabado de provar que era um deus falso, né? E Elias, junto com o povo, tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Isso irou muito a Jezabel, e agora a gente vai ler aqui na Bíblia, em 1 Reis 19, versículo 1 a 4. Vamos ler. Ora, o rei Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles, os profetas, né? Elias teve muito medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Jesus, tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Como vocês puderam ver, Elias, quando recebeu a mensagem de Jezabel, ficou com muito medo. Ele com certeza ficou desesperado, deve ter pensado: meu Deus do céu, essa rainha, ela é muito poderosa, ela manda nesse negócio todo, ela manda em tudo e ela quer que eu morra. Mano, vamos vazar, correr, eu vou morrer se eu não sair correndo agora. Então ele fugiu, ele ficou desesperado. Ele saiu correndo, ele saiu sem pensar muita coisa, ele só saiu e andou o dia inteiro, tá escrito aqui na Bíblia. Ele andou o dia inteiro e no fim do dia, com certeza estava angustiado, cansado, com certeza muito desanimado e ele pediu a morte para Deus. O quão desesperado ele deve ter estado naquele momento. E é incrível pensar que alguns dias, ou no mesmo dia, ele tinha acabado de provar o poder de Deus e mesmo assim, com uma mensagenzinha de uma rainha, ele se desesperou e fugiu. Ele tinha Deus ao seu lado, mesmo assim ele fugiu. E agora eu quero trazer um outro exemplo de Daniel, que é o exemplo contrário do que a gente deve fazer em circunstâncias complicadas na nossa vida. Vamos abrir Daniel capítulo 6, do versículo 5 até o 11.
Antes de abrir a referência de Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto de Daniel e de Israel naquela época. Israel era dominado por Babilônia naquela época. O rei de Babilônia convidou alguns jovens nobres de Israel, que eram muito sábios, eram muito estudados, convidou alguns jovens nobres de Israel para servirem ao rei. E Daniel era um desses nobres jovens que foi levado à Babilônia. O jovem Daniel sempre se destacou bastante entre os israelitas, porque ele era muito dedicado e também fiel a Deus, e Deus o abençoou por conta disso. Com o passar dos anos, ele acabou se tornando uma pessoa muito importante na Babilônia. Muitas pessoas decidiram fazer-lhe mal, né? E decidiram matá-lo. E aqui agora a gente vai ler Daniel 6, 5 a 11. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa imediatamente, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel pedindo ajuda a Deus. Aqui podemos ver a reação de Daniel ao deparar-se com uma situação complicada. A reação imediata dele foi correr para casa, para o seu quarto e falar com Deus. Não fugir dos problemas. Ele não saiu correndo com medo e desesperado, não. Ele foi e correu para o seu quarto falar com Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Se a gente for ver um pouquinho mais para frente o que acontece, Daniel, por mais que ele tenha orado e pedido ajuda a Deus, os problemas deles não sumiram. Ele foi levado sim para a cova dos leões, mas Deus protegeu a vida dele. E é assim na nossa vida também. A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus, mas às vezes não acontece de imediato. Os nossos problemas não são resolvidos de uma hora para outra. São raras as vezes que Deus age de forma imediata. Geralmente Deus quer nos ensinar por meio da espera, e por meio desses problemas ele quer nos ensinar lições importantes para as nossas vidas, né? Então Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não aconteceu nada com ele, porque ele acreditou. A gente pode ver aqui no versículo 23, na parte B. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então aqui a gente pode ver a importância da fé e da confiança nossa em Deus. A gente precisa confiar em Deus e confiar que essa situação, por mais que seja muito difícil, muitas vezes é para o nosso aprendizado e para que a gente possa crescer. Então basta a gente crer no Deus vivo, basta a gente ter fé. Eu sei que isso é fácil de se dizer, mas é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que a gente entregue os nossos problemas para Ele, quer que a gente corra nos braços dele, quer que a gente fale com ele todos os problemas, como se ele fosse realmente um amigo, porque ele é esse amigo que quer escutar a gente, que ele quer que a gente abrimos o nosso coração para ele e dizer todos os problemas que a gente tem, porque ele é o nosso abrigo e ele vai dar descanso para a gente. Eu quero por fim abrir em Mateus 6, versículo 31 a 36. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Voltando à história que eu contei no começo e da minha ansiedade em relação ao meu futuro, a gente pode ver que essa ansiedade girava em torno de mim mesmo, né? Do meu futuro, o que eu faço, o meu próprio bem, o que eu vou comer, o que eu vou vestir e essas coisas básicas, sabe? Mas Deus fala nitidamente que Deus vai prover essas coisas para mim. Eu não devo me preocupar com isso. E sim, eu devo me preocupar com as coisas de Deus. Eu preciso me preocupar com a minha relação com Deus. Eu preciso me preocupar em ler a Bíblia, em ser um exemplo. E todas essas coisas básicas me serão acrescentadas. E além disso, nessa época de ansiedade, raras foram as vezes que eu perguntei a Deus se eu estava no caminho certo. Então, o que eu devo fazer quando eu estou com problemas com ansiedade ou quando eu estou enfrentando problemas muito grandes que eu não sei o que fazer? Primeira coisa que você deve fazer é ir à presença de Deus, falar com Deus, ore a Ele. Em Mateus diz: venham todos a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, é bíblico. Vá e ore a Deus e peça ajuda. O segundo ponto é que Deus não age sempre de imediato, como Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus salvou ele da mesma forma. Então tenha paciência. Às vezes você tem que passar por uma situação complicada para aprender uma lição de vida. E o terceiro ponto que eu quero dizer aqui é o relacionamento seu com Deus. Se reconcilie com Deus, tenha um relacionamento saudável com Deus. Se você tiver um relacionamento saudável com Deus e tiver essa comunicação viva, você pode passar pelos maiores problemas do mundo e você continuará firme na fé, vai continuar sendo alegre. Basta a gente lembrar de Paulo e Silas, eles estavam presos na pior das prisões, com certeza tinha rato, estava sujo com lama, com as mãos e os pés atados. E mesmo assim eles cantaram louvores a Deus na prisão. Temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram, mesmo assim permaneceram firmes na fé, e isso deu a eles paz e tranquilidade. E é isso que eu quero deixar para vocês, que a gente possa ter um relacionamento firme em Deus, que a gente possa seguir esses exemplos maravilhosos que a Bíblia nos traz, possamos ser firmes em Deus e na sua palavra. Amém. Eu quero orar no final. Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a colocar esses pontos em prática, Senhor, que a gente possa sempre correr para Ti, Senhor, que a gente possa buscar refúgio em Ti, Senhor, que a gente também possa ter paciência para esperar em Ti, Senhor. Muitas vezes a gente é muito impaciente, Senhor. E também, Senhor, que a gente possa estar cada vez mais em comunhão contigo, Senhor. Que a gente possa estar cada vez mais firmes em Ti e ter cada vez mais fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é o estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.